Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a escuta em situações de violência. Nós vamos pensar como que é este movimento para alguém que está em um contexto tão difícil, de tanto sofrimento, que é uma relação em que há violência, uma situação em que está sofrendo violências, como é para essa pessoa colocar em palavras o que está acontecendo, que não é um processo nada simples, é muito difícil passar por uma situação de violência e é muito difícil conseguir se expressar, conseguir elaborar, nomear, reconhecer o que está acontecendo. E nós também pensaremos em como é para quem escuta, o que desperta ouvir alguém que está sofrendo uma violência, como pode despertar uma angústia muito grande, uma indignação muito grande, uma impotência, porque há vontade de poder fazer algo para mudar, um impulso para conseguir solucionar, e como tudo isso mexe com quem escuta. E considerando que a nossa escuta é o nosso instrumento de trabalho, a nossa sensibilidade faz parte da nossa possibilidade de escutar alguém e de atuar promovendo a saúde psíquica. Considerando como nós, profissionais da psicologia, temos essa busca por promover a saúde psíquica, e a violência é um grande comprometedor da saúde, um grande comprometedor das possibilidades de vida com saúde, com direitos, com dignidade, este tema é um tema bastante importante e que atravessa as nossas práticas. Então vamos falar sobre a escuta em situações de violência. Começando com essas questões, que eu cheguei a abordar agora antes de entrar neste slide, que escutar alguém, um movimento básico é reconhecer como aquela é uma outra experiência, aquela é uma outra pessoa que está trazendo o que ela vive a partir de uma outra perspectiva. Então, saber reconhecer que aquela outra pessoa tem a sua história, a outra pessoa tem o seu conjunto de referências, a outra pessoa tem a sua forma de sentir. A escuta envolve esse reconhecimento, essa sensibilidade, essa abertura para saber como é que aquela pessoa vive o que ela está nos contando. Como é que aquela pessoa vive o sofrimento que está nos trazendo. E um desafio é quando, de alguma forma, nós não conseguimos ou nós temos dificuldade em separar o que é o nosso conjunto de referências a partir da nossa história de vida, das nossas perspectivas, dos nossos valores, de como é para aquela outra pessoa passar pelo que ela está vivendo. E quando isso acontece numa situação de violência, a gente tem uma ilusão, até por geralmente serem boas, ótimas intenções, tem uma ilusão de estar ajudando, porque quando eu escuto alguém que está numa situação de violência e a minha angústia acaba gerando uma pressa para dar algum consolo, uma pressa para dar algum conselho, uma pressa para dizer para a pessoa o que ela deve fazer, como que ela deve reagir, como que ela deve enfrentar. Eu imagino que eu estou fazendo isso para ajudar
a outra pessoa, mas na verdade eu também estou passando por cima de como aquela experiência é uma experiência dela e que é importante que ela se veja como ativa, ela se veja como quem vive aquela história e que é capaz de pensar como ela deseja lidar, como ela deseja enfrentar, como que a partir da história dela e do conjunto de referências que são dela, ela vai agir na situação que ela está vivendo. Então, quando de alguma forma, por alguma indignação, revolta, angústia que é minha, eu falo para a pessoa como se eu soubesse o que ela deve sentir, como se eu soubesse o que ela deve fazer, eu não estou atuando num sentido de cuidado. Ao contrário, é uma posição que ajuda para aliviar a minha agonia, aliviar a minha angústia, mas não para construir um espaço, promover uma possibilidade de elaboração para que aquela pessoa, pensando sobre o que ela vive, falando sobre o que ela vive, possa visualizar como ela deseja agir e como que é possível dentro daquele contexto que ela está vivendo agir. Então, a escuta, ela envolve esse desafio da gente perceber que algo que alguém nos conta pode mexer com a gente. É muito difícil escutar uma situação de violência sem que isso mexa com quem escuta. Mexe, algumas vezes vocês me perguntam assim, vocês falam, nossa Marcela, mas o profissional da psicologia é aquele que não vai sentir nada, né? Não vai ser, será que eu vou conseguir? Porque às vezes eu me sinto uma esponja, né? Eu absorvo o que o outro me traz. Será que eu vou conseguir ser um profissional? Aí parece que para você ser profissional da psicologia existe um ideal, um modelo de invulnerabilidade, né? Nada eu sinto, nada mexe comigo, eu sou completamente neutro, eu entro naquele encontro terapêutico e saio da mesma forma, ilesa. Não é isso, de forma alguma. É claro que quando a gente escuta alguém que está sofrendo uma violência, que está num relacionamento violento, que está num contexto de vida de muita vulnerabilidade a essa violência, isso mexe com a gente. O que a gente precisa saber separar é aquilo que a gente está sentindo, da importância de ouvir o que a outra pessoa sente, na perspectiva dela, na história dela, no conjunto de referências dela, porque senão eu coloco o meu olhar, os meus filtros, as minhas perspectivas acima, e essa que é a dificuldade. Então, como profissionais da psicologia, a gente tem essa responsabilidade de saber que haverá coisas que nós vamos ouvir, dificuldades e sofrimentos que nós vamos ouvir que vão mexer com a gente. Mas eu preciso saber separar o que é o meu sentimento, o que é a minha angústia, da prioridade naquele momento da escuta, do foco naquele momento da escuta, que é o que naquela pessoa está sentindo, vivendo, sofrendo e contando, para que ela possa se sentir escutada, para que ela possa sentir que o que ela diz importa, que o que ela sente importa, que falar do que sente é algo que será sim ouvido, será sim recebido de uma forma de valorização daquela história de vida, daquele movimento de buscar ajuda para enfrentar o que está acontecendo e também dessa coragem que exige o conseguir colocar em palavras algo que é tão duro, tão cruel, tão dilacerador, o quanto estar em uma situação de violência. Então, quando eu percebo que para a pessoa fazer esse movimento de colocar em palavras o que está acontecendo com ela é um processo árduo,
eu vou conseguir respeitar mais, no sentido de não colocar ali o que é o meu ponto de vista, não colocar ali o que é o meu conjunto de referências. Ao contrário, abrir o máximo de espaço possível para que aquela pessoa possa se expressar, possa se reconhecer no que ela expressa, possa se sentir ouvida e perceber que o que ela sente importa. Então a escuta, ela é algo fundamental. Com que desafios nós nos deparamos então? Primeiro a gente pode pensar como que possíveis formas de violência emergem nos relatos. É bem difícil, não quer dizer que não aconteça, mas é bem mais difícil que a pessoa chegue para alguém que é profissional da psicologia, seja no contexto clínico, seja em outros contextos, chegue para nós, profissionais da psicologia, com uma queixa direta: estou em situação de violência, estou sofrendo violência, estou com problemas por causa de uma relação violenta. O que costuma acontecer é a pessoa falar do momento que ela está vivendo, falar da história daquele relacionamento, contar do dia a dia desse relacionamento, começar a contar algumas dificuldades e em meio às dificuldades a gente perceber que ali a pessoa está sendo desrespeitada, negligenciada, anulada, os direitos dela estão sendo violados, ela está sendo agredida. Mas existe todo um contexto, toda uma história e também toda uma dificuldade para falar em voz alta daqueles momentos tão difíceis. Então, geralmente, quando uma pessoa começa a relatar, perceber que ela pode estar em uma situação de violência vem de alguns elementos que vão surgindo, e naqueles elementos que vão surgindo, a gente começa a perceber que pode ser uma situação de violência, Não cabe a nós olhar e falar assim, olha, pode ser uma situação de violência, então e constatar, e aí dizer para a pessoa como se coubesse a nós, apontar, olha, uma violência aqui. Mas nós temos maior preparo, fundamentação para identificar que pode sim ser uma violência acontecendo, e nós temos também um maior preparo e fundamentação para transmitir esses recursos, para conversar com ela, para participar nesse processo de nomeação, de que aquela situação que a pessoa está relatando é uma violência, aquela situação que a pessoa está descrevendo é uma violência. Tem momentos que a pessoa percebe, o quanto há de violência naquilo que ela está relatando, tem momentos que não, que existe uma naturalização, como, é assim mesmo, ele é assim mesmo, ele é explosivo, é assim mesmo, o casamento é assim mesmo, é assim mesmo, tem gente que é assim mesmo, autoritária, controladora, naturaliza, é assim mesmo, eu que não sei lidar, eu que acabei falando uma coisa que desagradou. Então, além disso, a gente pode se deparar com o desafio da naturalização, da pessoa pensar que não tem como, é assim que acontece, é natural ser assim. E o desafio da culpabilização, da pessoa imaginar que ela que deveria ter agido diferente, ela que não deveria ter falado o que ela falou, ela que deveria ter evitado tal momento. E, na verdade, é um grande empecilho para um reconhecimento de que os direitos estão sendo desrespeitados e violados quando a pessoa se vê culpada, envergonhada, acuada naquela situação de violência, Além disso, a segunda pergunta, como a pessoa relata o que vive ou o que sente? Não dá pra gente ter uma ilusão de que vai ser assim, um relato descritivo, coerente, aquela linguagem jornalística, onde, quando, porquê, como, do boletim de ocorrência, descritiva, não. Ali existem sentimentos, e esses sentimentos podem ser conflitivos, podem ser ambivalentes,
Geralmente, alguém que agride, alguém que comete a violência, não é só uma pessoa que comete a violência. Tem outros lugares e outros sentimentos que circulam ali naquela relação, na vida daquela pessoa. Então, a mesma pessoa que comete a violência é também alguém que cuida. A mesma pessoa que comete a violência é também alguém que ama. A mesma pessoa que comete aquela violência é também alguém que dá atenção, que dá carinho. A mesma pessoa que comete aquela violência é alguém que pede desculpa e diz que vai mudar e promete que vai mudar. Então, assim, existe uma série de elementos complexos. Se a gente não vê a complexidade de uma relação em que a violência ocorre, vai ser muito difícil a gente poder escutar como a pessoa se sente. Então, ouvir relatos de pessoas em situação de violência é saber que não há nada de errado se tiver conflito. Se o relato for incoerente, com contradições. Se a forma como a pessoa conta de quem agride for ambivalente. Né? Saber ouvir esses conflitos, saber ouvir essas contradições, saber ouvir essas ambivalências, sem achar que tem algo de errado ali em como a pessoa está contando. Errado é a gente não saber reconhecer o quão complexas são as relações e o quão complexas são relações em que está presente alguma forma de violência. A pessoa trazer vergonha, né, como se até ela contar para você, ela fica acanhada, inibida, envergonhada de falar como eu tenho vergonha de como que eu deixei chegar nesse ponto, eu tenho vergonha de como que eu não percebi antes, eu tenho vergonha porque você deve pensar que eu deveria ter feito algo, e aí vem a culpa, o medo do julgamento. Então, o principal que a gente pode fazer, pensando que aquela pode ser a primeira vez na vida da pessoa que ela conta da violência que ela sofreu ou que ela sofre, a primeira vez. E talvez não seja a primeira vez, mas vai ser a primeira vez em que ela não vai se sentir julgada, em que ela não vai sentir que ela precisa se explicar, ou que a outra pessoa não vai acreditar nela, ou que a outra pessoa vai duvidar que ela não fez algo para provocar. É muito importante que a gente tenha esse preparo para quando uma pessoa nos conta de uma situação de violência que ela está passando, a gente demonstre, transmita que o que ela sente importa. E o que ela tem a dizer sobre o que ela está sentindo, o que ela tem a dizer sobre o que ela está vivendo, importa. E nós escutarmos com sensibilidade, com cuidado, com abertura, para que ela possa colocar em palavras o que está acontecendo com ela. Não é fácil, não é simples, requer preparo, e o primeiro passo é saber que não é nada fácil colocar em palavras o que está acontecendo. Numa relação em que há violência, a relação não será exclusivamente violenta. Porque às vezes as pessoas elas culpabilizam, dizendo: mas como pode gostar tanto dele se ele agride? Como pode continuar vivendo nessa casa se a pessoa faz isso? Como pode continuar nessa situação ao invés de fugir, ao invés de romper, ao invés de denunciar? E aí a gente não percebe o quanto, além da violência, há outras experiências, há outros sentimentos, há uma ligação naquela relação que a gente precisa escutar o que a pessoa sente, a história, as motivações. E as experiências vividas, elas não podem nem ser reduzidas e nem definidas pelas violências. E isso é muito cruel quando uma pessoa que sofreu alguma violência ou está sofrendo, as pessoas imaginam que a vida dela é definida pelo lugar de vítima, definida pelo lugar de alguém que sofre uma violência. E isso acontece com muita frequência, da gente imaginar que aquela pessoa estará para todo sempre marcada, para todo sempre traumatizada, que tudo que ela viver a partir dali vai ser influenciado, determinado pela violência que ela sofreu. Não.
É preciso que a violência seja reconhecida, seja nomeada, seja enxergada. É preciso que os direitos sejam defendidos, que a gente busque esse direito de viver sem violência, mas sem imaginar que aquela pessoa que sofreu ou que sofre uma violência é reduzida à violência que sofreu. Eu costumo dizer que isso acontece muito em filme, em novela, em história, seriado, que tem uma personagem ou um personagem que faz várias coisas absurdas, comete crimes, prejudica outras pessoas. Aí lá no último capítulo, olha, ela sofreu violência na infância dela. Olha, ela sofreu violência quando era pequena. Como se essa violência que ela sofreu explicasse todas as escolhas e experiências posteriores. Como se aquela violência que ela sofreu... agora está explicado o final do seriado, do filme, da novela. A pessoa ela é assim porque ela sofreu violência. Quem sofre violência se torna uma pessoa assim. Quem sofre violência acaba com a vida arruinada. Não é verdade, né? É muito difícil conseguir lidar com uma violência sofrida, mas o principal não é o ter sofrido uma violência, é ter sofrido uma violência e não poder ter falado sobre isso. Alguém que sofre uma violência e não foi escutado, alguém que sofre uma violência e não pôde colocar a sua história em palavras, num espaço de elaboração, de ressignificação, de entender que nunca a violência é culpa de quem sofre. Nunca a violência é culpa da pessoa que é vítima. Não há vergonha em conseguir falar da violência e enfrentar e buscar os direitos de uma vida sem violência. A questão, quando a gente tem tantas narrativas que colocam alguém que sofreu violência como infeliz e incapaz de viver uma vida para além da violência sofrida, é uma outra violência que coletivamente nós estamos cometendo. Não, a pessoa tem a sua história, tem os seus desejos, tem os seus planos, tem suas possibilidades, e o que a gente precisa buscar é toda forma que pudermos de prevenir e enfrentar para que novas violências não aconteçam. Além disso, é uma grande dificuldade o reconhecimento e a nomeação da violência vivida como violência. Geralmente as pessoas têm mais facilidade de reconhecer diretamente quando é uma violência física que deixa a marca. Então a pessoa ela deu um murro e ficou com o olho roxo. Então é uma violência. Mas até outras formas de violência física, como empurrar, como jogar um objeto, ele se descontrolou, estava nervoso, mas não nomeia como violência. E não só a violência física é uma violência, mas várias outras manifestações. Humilhar é uma violência, chantagear é uma violência, controlar, proibir de fazer coisas é uma violência. Forçar a fazer sexo, mesmo num relacionamento, é uma violência. Existem várias formas de violência. Deixar a pessoa sem acesso aos bens, sem acesso aos direitos, é uma violência. Falar da pessoa para outras pessoas com difamação é uma violência. Então, saber nomear como violência é um primeiro passo para o reconhecimento da gravidade do que está acontecendo e para o reconhecimento de que essa pessoa tem sim direitos e o direito de viver sem violência, sem estar em uma relação sofrendo violência, sem naturalizar essa violência e entendendo a importância de enfrentar o que está acontecendo. Um dos desafios é nomear a violência como violência, reconhecer a situação como uma situação de violência. Nós, como profissionais da psicologia, nós precisamos conhecer as diferentes formas de violência, as nomeações e as leis e direitos em torno da prevenção e do enfrentamento à violência. Então vamos começar nomeando que nomes há hoje, que nomes nós temos para nomear a violência.
Primeiro, uma definição mais ampla. Eu vou usar a definição da Organização Mundial de Saúde, né? Eu escolhi, inclusive, essa definição para a gente pensar a violência como um agravo à saúde, como algo que complica, compromete, prejudica ou mesmo impede o cuidado da saúde, dos direitos como um todo. E a definição da violência é o uso intencional da força física ou do poder. Então pode haver ali força física, mas também um exercício de poder. Uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça. Ameaça também é violência. Contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então aqui a violência ela é definida pelo uso intencional da força ou do poder e também contra quem e com quais consequências. Então, se existe essa consequência, uma ação intencional, real ou em ameaça, tem a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação, será nomeada como violência. Essa definição é uma definição ampla que especifica elementos da violência. Em alguns momentos ela é criticada por não envolver violências que acontecem no âmbito das instituições, num campo político mais amplo. De qualquer forma, cabe essa crítica, né, de não abranger a violência institucional, mas é importante também perceber como nessa definição estão as formas diretas, reais ou em ameaça e que resultam em danos, resultam em consequências prejudiciais para quem sofre a violência. A gente saber reconhecer essas consequências e saber nomear esse uso intencional da força física ou do poder como violência. E aí nós temos as formas de violência: bater, chutar, empurrar, morder, beliscar, né? Várias formas de amarrar, queimar, jogar objetos. São várias formas de violência física, né? Não é apenas o bater, o dar um murro, dar um tapa, que também são formas de violência física, mas também chutar, empurrar, morder, beliscar, amarrar, queimar, jogar objetos. E nós temos as formas como ameaçar, humilhar, insultar, ofender, isolar, perseguir, são formas de violência psicológica, né? Não deixam marcas visíveis, mas deixam muitas marcas em como a pessoa se sente, em como ela vê a si mesma, em como ela vai se sentindo sem forças, ela vai se sentindo inferiorizada, depreciada, e isso traz muitas consequências para a vida daquela pessoa. Então, se alguém está sendo em um relacionamento ameaçada, humilhada, insultada, ofendida, isolada, perseguida, nós estamos diante de uma situação de violência, nós estamos diante de um quadro de violência psicológica. Calúnia, difamação são formas de violência moral. Então, se de alguma forma quem agride fala coisas para prejudicar uma imagem, para difundir uma imagem negativa, para prejudicar como os outros veem, o que os outros sabem daquela pessoa, para prejudicar um reconhecimento público, para prejudicar outras relações, outras possibilidades, a calúnia e a difamação são formas de violência moral. Aqui eu acho que eu vou, deixa eu ver se está certo. O controle e o impedimento relacionado ao dinheiro, às posses, aos bens, né? Se a pessoa ela não tem acesso ao próprio cartão, à própria conta bancária, ao dinheiro daquele casal, por exemplo, a posses que são comuns, a bens que são dela ou que são daquele grupo, por exemplo, o grupo familiar. Essas são formas de violência patrimonial. Além disso, nós temos as práticas sexuais, qualquer prática sexual sem consentimento. Geralmente as pessoas pensam prática sexual, elas pensam na penetração, pênis, vagina, que também é, mas todas as outras formas de tocar, de forçar,
de forçar sexo oral, forçar sexo anal, forçar o toque, forçar que tire a roupa, que seja filmada, fotografada a nudez, que seja qualquer prática com teor sexual sem o consentimento, e não precisa haver a força física. Lembrem-se da definição de violência, que pode ser por força física ou por poder. Então, por eu ser casado com alguém, eu ameaço e faço sexo sem que essa pessoa deseje, sem que essa pessoa consinta. Por eu estar em um relacionamento, é seu papel, é sua obrigação fazer sexo comigo. Se a pessoa ela fica calada, mas ela é ameaçada, ela é coagida, ela está com medo da reação, são práticas sexuais sem consentimento com o exercício do poder, que são também formas de violência sexual. Além disso, a gente precisa olhar todo esse conjunto de formas de violência. Existem também formas de negligência, quando um direito, por exemplo, de uma criança, de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa idosa, que está numa situação de dependência, numa situação de cuidado, esse direito não é promovido, esse direito não é cuidado, é uma forma de negligência, né? Eu trouxe aqui algumas imagens de uma campanha do estado do Maranhão, de nomeação de violências contra pessoas idosas, né? São várias falas de pessoas idosas e a campanha do Maranhão mostrando como são diversas as formas de violência e como é necessário saber reconhecê-las, identificá-las, nomeá-las. Aqui ele diz assim: me disseram que eu estou velho demais para cuidar do meu dinheiro. É uma forma de violência patrimonial. A gente gera e cria um filho e depois apanha dele. É uma forma de violência física. Me falaram que eu não presto mais para nada. É uma forma de violência psicológica. O abuso que sofri foi a pior coisa da minha vida. Aqui é um exemplo na fala de violência sexual. Então, vamos concluir esse primeiro vídeo com essa importância de conhecer as formas de violência que muitas vezes não são nomeadas como tal. E se a gente não nomeia uma situação de violência como violência, fica muito mais difícil enfrentar, fica muito mais difícil conseguir elaborar possibilidades de sair, de romper com essa situação de violência, de enfrentar a violência e promover o direito de uma vida sem sofrer violência. Então, vamos lembrar que há várias formas de violência e nessas várias formas de violência há danos físicos, danos morais, danos psicológicos, pode resultar em lesão, pode resultar em consequências emocionais, pode resultar em morte. Então, entre as formas de violência estão a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual e a negligência.